Desculpa aí o atraso, tá? Todo mundo tá me ouvindo aí? Dá para ouvir de boa. Beleza? A imagem tá boa, pessoal? Tá boa. Hoje nós vamos fazer uma aula diferenciada, tá? Então, assim, eu trouxe aqui os equipamentos, tá? E aí a gente vai fazer uma partida direta com o motor, utilizando aqui o Micromaster 440. Eu vou aproximar ele um pouco de vocês aqui. Se tiver um pouco escuro ou claro, vocês me falem, tá? O que é o Micromaster 40? É esse dispositivo aqui, ó. Certo, pessoal? Então, nós vamos primeiramente mostrar aqui um pouco dele, tá, pessoal? Esse aqui é o módulo Profibus, que eu vou tirar ele para mostrar para vocês. Esse módulo Profibus é para comunicação via rede. Então, aqui a gente conecta aqui um cabo Profibus no CLP, na CPU do CLP. Aí a gente consegue, por exemplo, conversar com ele aqui, enviar comandos, no controle geral do inversor, né? Mas no caso pelo CLP. Mais abaixo aqui vocês vão ver que nós temos aqui umas ligações elétricas, que são os bornes. São as ligações externas do inversor. Por exemplo, entrada digital, saída digital, né? Entradas analógicas, tá? Mais para baixo aqui, do lado esquerdo, aqui, no meu caso aqui, né? Nós temos a entrada de alimentação, L1, L2, L3. E aqui embaixo, a saída do inversor, que eu tenho o VW, que vai ser ligado nesses bornezinhos que estão aqui embaixo, ó. Né? Aqui embaixo. E aí nós vamos ligar ele no motor. Tá bom, gente? O motor está aqui já, aqui embaixo, né? Para a ligação desse inversor, pessoal, eu precisei utilizar aqui esse transformadorzinho aqui, ó, que ele vai aumentar a tensão elétrica. No caso, ó, aqui a escola é 220 volts e o inversor é 380, 440. Então, nós estamos usando aqui um inversor para elevar essa tensão e a gente vai obter aqui os 380 volts. 380 volts. Certo, pessoal? Isso em cada fase. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e fazer uma demonstração aqui de uma partida direta aqui com o nosso motor. Okay? Vou pegar 3 fios aqui do lado. Então, como é que nós vamos fazer a conexão aqui, né? Nós vamos fazer a conexão dele Eu vou mostrar para vocês aqui a conexão aqui, ó, do nosso motor. Nós temos a conexão 220 volts, onde a gente parte o motor em triângulo. E depois nós temos aqui a conexão via estrela, que a gente parte o motor via 380 volts. Então, nós vamos utilizar esse fechamento aqui, tá? Esse fechamento aqui é 4, 5 e 6 fechados, né? 4, 5 e 6, a bobina aqui. E aí, a parte de cima aqui, ó, 1, 3 e 5, pessoal, eu vou ligar aqui nesses bornes aqui, ó, o VW. Só lembrando que esse módulo aqui também foi eu que construí, né? Então, fiz a parte elétrica, montagem, né? A parte de montagem que foi eu que fiz, tá? Então, aqui, ó, a fase R aqui, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó, a fase R, deixa eu descer mais o celular aqui. A fase R vai no U, tá? Fase S
Nós vamos ligar no... Fase S no 3. Fase S no 3. E a fase T no 2. Uma ligação simples, tá? Que vai ser no W. Então, o W aqui é a minha ligação, tá? Então, tá feita a ligação elétrica aqui do motor, tá bom? A gente acabou de ligar aqui. Agora, pessoal, uma coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é conectar novamente aqui o board de... Tá? Deixa eu abrir aqui mais, ó. Eu vou aqui abrir aqui. Eu vou montar novamente o módulo de comunicação Profibus, tá? Tá montado. E eu vou colocar esse painelzinho de operação aqui, ó. Esse painelzinho de operação, se vocês quiserem anotar aí, ó, ele se chama BOP. BOP quer dizer Basic Operation Panel. Então, um painel de operação básica, aonde aqui nós vamos inserir os nossos parâmetros, e aqui eu também consigo ligar e desligar o motor. Então, essa tecla verde aqui, por exemplo, é a tecla de liga. E essa tecla aqui, vermelha aqui, ó, com 0, é a tecla desliga. Essa outra tecla aqui, ó, é para você inverter a rotação do motor. A tecla jog é para você trabalhar com a espécie de joystick, né? Você consegue fazer acionamento através de um joystick. A tecla FN, você muda as funções. E P, você muda os parâmetros. Aqui nós temos mais duas teclas, que é a de navegação. Então, quando você quer acessar os parâmetros, você acessa mudando para cima ou para baixo aqui, de acordo com a sua necessidade, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, tá? Só lembrando aqui, ó, pessoal, se vocês verem isso aqui no mercado de trabalho, por exemplo, esse módulo Profibus aqui, ó, ele tem aqui uns deep switches aqui, ó, que você consegue, por exemplo, configurar a rede aqui, ó. Então, aqui, na verdade, esses deep switches aqui, se você colocar numa somatória de 1 a 7, você vai obter até 123 aqui possíveis endereços de rede que você pode obter aqui. Então, aqui está o endereço 3, tá? O 1 para cima e o 2. Então, você soma, dá 3. Então, esse endereço aqui é o nó de rede lá, Profibus. Mais para frente, a gente explica o que significa esse negócio de nó de rede, enfim, tá? Aí, agora eu vou colocar ele aqui. Tá? Colocamos ele, certo, pessoal? E vamos ligar o bicho aí, tá? Ligamos o inversor. O que vocês vão perceber aqui, ó? Ele já tem uma parametrização que está nele desde quando a gente fez a última vez, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu não, né? Teoricamente, ó, ele já está rodando, ó. Aqui eu vou aumentar a velocidade, ó. Tá aumentando aqui, ó, a velocidade do motor. Tá vendo, pessoal? Aqui eu vou desligar agora ele aqui, eu vou desligar o motor. Porque eu vou fazer o seguinte, ó, desligar o motor. Qual que é a minha intenção aqui, fazer com vocês aqui, ó? Eu vou pegar esse inversor e vou fazer um reset de fábrica nele. Então, pessoal, o primeiro código, o primeiro parâmetro que vocês vão anotar aí eu gostaria que vocês pegassem um caderno, que eu vou fazer um relatório depois disso aí. Eu vou pedir para vocês anotarem o primeiro parâmetro que nós vamos utilizar aqui é o parâmetro de reset, tá bom? Então, professor, como é que eu reseto o meu inversor de frequência? Por que é importante você resetar o inversor de frequência?
porque ele está programado, por exemplo, para um determinado motor. Mas vamos supor que esse motor, né, ele precisa ser substituído, e aí o motor tem outra carga, outra potência. Então, você tem que resetar e fazer uma parametrização de acordo com aquele motor, com aquele equipamento lá que você está substituindo, né? Então, para isso, nós vamos usar aqui, né? Vou tentar usar aqui um pouco da lousa aqui e um pouco do celular, tá, gente? Vamos lá. Vou ver aqui, vou colocar aqui o carregador para não descarregar o meu celular. Foi. Então, pessoal, o primeiro parâmetro que nós vamos utilizar aqui, não sei se vocês conseguem enxergar aqui a telinha da IHM. Vocês conseguem? Mais ou menos? Tá ruim? Dá para ver bem mais ou menos, mas dá para ver. Tá muito ruim? Não, muito ruim não tá. Dá para ver, tipo, bem pouco, assim, meio embaçado. Mas dá para ver que agora ficou 5, aí tá 0, 5. E agora? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui. Espera aí. E aí, pessoal? Tá mais ou menos? Dá Deu pra uma ver. melhorada? Tá bom, pô. Tá bom. Agora tem Tá muito bom? zoom. Agora não dá pra ver subir nada. um pouco. E agora? Deixa eu subir um pouquinho. Subiu um pouquinho? Aí. Aí tá um reflexo aí agora. Tá dando... Aí, E aí? Aí tá bom. Beleza? Tá. Ó, se não der, eu escrevo na lousa, tá? Pessoal, Beleza. o parâmetro que nós vamos fazer aqui, ó, o primeiro parâmetro que você tem que utilizar aqui, ó, é o parâmetro 10. Então, o que eu falei aqui são 3.900 parâmetros que vocês podem estar parametrizando o inversor. Então, eu vou colocar aqui no parâmetro 10. Não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, ó, R000. Aqui nós vamos ter parâmetro de leitura, que é o R, que é de read, né, de leitura. Parâmetro é com P, ó, o próximo parâmetro é P. P0004. Qual que eu vou acessar aqui o parâmetro para resetar o inversor de fábrica? Então, eu tenho que colocar em P10. Ó, então, anota aí, ó. O primeiro parâmetro é P10. E eu vou pegar e colocar ele em 30. Então, eu vou ter que dar um P aqui para aceitar e vou entrar no parâmetro. Ó, ele está em 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui em 30. Então, o primeiro ajuste que nós vamos fazer aqui, ó, é P10 em 30. Ok. Então, aí colocamos o P10 em 30. Certo, pessoal? P10 em 30. Ok. E aí nós vamos dar um aceite aqui, ó, que quando você coloca P10 em 30, agora o próprio inversor vai te encaminhar para o parâmetro
de reset, que é o P970. Então, aí, ó, P0, 970, o ajuste dele vai ser em 1. Né, ó. Então, P0, 971. Olha só o que vai acontecer com o inversor, ó. Ele vai entrar em buzz, né? Que significa que ele está ocupando-se em resetar a memória EEPROM dele, tá? Então, nesse momento, eu vou aguardar um pouquinho. Até ele terminar esse buzz aí, vai demorar menos de 1 minuto, acho, né? Vamos verificar o tanto de tempo que ele vai demorar aí, porque agora nós estamos apagando a memória do inversor, tá, gente? Ô, professor, o parâmetro 10 se refere a quê? Legal, boa pergunta, Flávio. O parâmetro 10, ele é um parâmetro muito importante aí, que é chamado parâmetro de comissionamento, tá? Então, o que ele faz? Parâmetro de comissionamento. Por quê? É ele que vai deixar o motor pronto para operar, né? Ou, no caso, quando eu quero parametrizar o motor e até mesmo resetar o motor. Então, o parâmetro 10 é um parâmetro muito importante. É ele que vai definir se o motor está pronto para funcionar ou está em condição de parametrização ou até mesmo em reset, tá bom? Ok. Vamos lá. Então, esse parâmetro 10 aí é de comissionamento rápido. Ainda ele não terminou, ainda está em buzz, pessoal. Aí vocês me aguardem aqui, quando eu terminar a gente volta. Bom, beleza. Vocês viram que agora ele voltou para o 970, né? Certo. Então, agora nós vamos realmente começar a parametrizar ele. Só um minutinho. Estou fazendo aqui uns testes aqui, acho que... Então, pessoal, vamos ver se dá para enxergar bem aqui. Acho que dá, né? Tá com reflexo na tela, pessoal? Não, dá para ver. Ah, beleza, então. Ó, então nós fizemos o primeiro ajuste aqui, ó, que foi o P10 em 30 e o P971. Então, vamos agora... Professor, eu quero pegar um motor aqui e parametrizar. Então, o que eu tenho que me preocupar? Primeiro, saber se o motor
ele é compatível com o inversor na questão da potência, tá? Esse motor aqui, ele tem a placa, né? A placa dele aqui, ó, o nosso motor, ele tem 0,25 kW em 380 volts, tá bom? Depois eu mostro a placa para vocês. E o nosso inversor aqui, ele consegue sim, tá? Suprir essa necessidade, porque ele vai até 6 kW. Então, 0,25 não é nada para esse inversor aqui, tá bom? Na questão de potência. Bom, o próximo parâmetro que nós vamos utilizar aqui, tá? Para a gente parametrizar agora o inversor, é voltar no P10. Então, eu vou voltar no P10. Ó, P10. E vou colocar em 1. Professor, o que quer dizer P10 em 1? Então, ó, P10 em 1 significa que eu estou entrando no parâmetro de comissionamento rápido do inversor. O que é isso, professor? É quando eu quero parametrizar, por exemplo, a placa do motor e o inversor de frequência, tá? Isso é muito importante, porque os ajustes que a gente tem que fazer para colocar o motor para funcionar. Senão, você pode dar falha, pode queimar algum equipamento, enfim. É bom você tomar cuidado com isso. Então, aqui o P10, a gente colocou em 1, certo, pessoal? E agora você pode até voltar aqui, ó, que a gente não consegue ligar o motor, tá? Então, porque eu estou na fase de comissionamento, eu não estou na fase de motor em operação. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, vou voltar aqui alguns parâmetros e vou a partir do P03, tá? Eu estou com uma lista aqui do meu lado, só para mim não falar nenhuma bobagem, porque são bastante parâmetros, tá? Pessoal, o que quer dizer o parâmetro 3? Tá? O parâmetro 3 é um parâmetro chamado parâmetro de nível de acesso. É por ele que nós vamos parametrizar, por exemplo, e vamos acessar todos os parâmetros ou não. Olha, por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o P03, eu tenho acesso nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Se eu colocar em nível 1, por exemplo, eu acesso poucos parâmetros. Se eu colocar em 2, então quer dizer, cada nível eu acesso uma parte dos parâmetros ou eu acesso todos os parâmetros. O nível service, por exemplo, que é esse de baixo aqui, o 4, eu acesso todos os parâmetros do inversor. Então, por exemplo, pessoal, às vezes não vai ter necessidade de você acessar os 3.800 parâmetros, né? Então, o que você faz? Você pega e coloca num nível que você consiga acessar todos, pelo menos aqueles que você precisa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar o P3, eu vou deixar em 4, tá? Que eu quero acessar a maioria dos parâmetros, vamos dizer assim. Tá bom? Então, ó, P03, o P0003 é nível de acesso. Então, anotem aí. E eu coloquei em 4 para ficar na condição service, tá? O segundo parâmetro que nós vamos ajustar, pessoal, é o P4. O que significa o P4, pessoal? Deixa eu ver aqui. O P4, na verdade, eu vou mudar aqui para eu acessar ele. Deixa eu ver aqui, o P03. Deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui. Tá. P03. Tá em 0. Eu vou só conseguir acessar ele quando eu tiver no modo service, tá, pessoal? Depois eu mostro para vocês. Mas, por exemplo, aqui, ó. Opa.
O P03 eu vou deixar ele em 4, tá? O próximo parâmetro é o P10, tá? O P10, eu já falei para vocês que é o parâmetro de comissionamento rápido. E o próximo parâmetro é esse aqui, ó, P0100. P0100, pessoal, eu seleciono a frequência da rede. No caso, a gente está trabalhando aqui, tem a frequência da Europa, América do Sul, por exemplo, tá? Então, tem parâmetros, por exemplo, que se você for usar, por exemplo, nos Estados Unidos a gente trabalha com frequência 50 Hz, na Europa 50 Hz, em HP, tá? Então, nós vamos usar esse ajuste aqui, por exemplo, com ele em 2. Tá? Descendo. Vou abrir aqui o manual. Dá um manual melhor aqui, pessoal, para mim não me perder. Ah, beleza. Então, por exemplo, aqui nós vamos utilizar o P100 com ajuste no 2, porque nós estamos trabalhando com quilowatts em 60 Hz, então vou deixar ele em 2. Então, P100, anota aí, ó, P100, eu vou ajustar ele com 2. Tá? Agora, quais são os outros aqui? Por exemplo, no 0, por exemplo, aqui no manual, ele diz o seguinte, que é potência em quilowatt, mas só que a frequência em 50 Hz. Tá errado, né? Então, nós temos que deixar ele em 2. Toda vez que você acessar um parâmetro, você tem que vir aqui ó, no P, clicar de novo para ele aceitar, aí ele fica ajustado. Tá bom? Vamos para o próximo parâmetro. Bom, aqui é tipo de aplicação do inversor. Tem uma aplicação que a gente chama de torque constante, né? Ou de torque variável. Então, essa aplicação que nós vamos utilizar é uma com torque variável, no caso, né? Vou deixar ele 1. Opa! Deixar ele em 0, no caso. 205. É que esse inversor aqui, ele não permite. Torque constante, tá bom? Pessoal, agora anotem aí ó, que o próximo parâmetro é o P0300. O que significa esse parâmetro P0300? Ele quer dizer, selecione um tipo de motor. Então, o motor aqui, ele é assíncrono ou motor síncrono, né? Nosso motor aqui, ele é um assíncrono trifásico. Então, nós vamos colocar ele aqui, ó, como motor assíncrono trifásico. Então, o nosso ajuste aqui, ó, tá? É em 1. Então, ele já está em 1 pelo default da fábrica, certo? Olha lá, o P300, tá? Em 1. Eu vou explicar o que é esse indexação aqui, ó, esse IN000, porque ele tem IN000, IN001 e IN002, tá? Eu vou explicar isso aqui mais para frente para vocês. Vamos fazer sempre o ajuste no parâmetro indexado no IN000, tá, gente? O próximo parâmetro é o P304. Agora, pessoal, nós vamos começar a trabalhar aqui com a placa do motor.
Como assim a placa do motor, professor? Por quê? Porque o P, a placa, que é os dados do motor, está aqui na placa, né? Então, por exemplo, se você pegar um motor, você vai ver... Vocês já tiveram comandos elétricos, né? Com Ulisses, vocês tiveram no laboratório de comandos. Então, vocês já aprenderam a ler placa de motor, pessoal? Sim. Ah, beleza. Então, o motor que nós estamos usando aqui, o próximo parâmetro, ele está falando o seguinte, ó, P304. Qual que é a tensão nominal do motor? Então, aqui, ó, a gente vai ter que colocar a tensão nominal do motor. Então, nós estamos trabalhando em estrela, é 380 volts. Então, anotem aí, ó, que o P304 vai ser 380 volts, tá? Bom, P305, gente, ó. P305, ele está como 4,9 amperes. Então, significa que o P305 é o ajuste da corrente do motor, tá? Então, nós vamos ajustar aqui, ó, a corrente dele, por exemplo. Ele fala aqui em 380 volts, aqui na placa do motor. Ele fala que 380 é 0,66 amperes, 0,66 amperes. Então, está muito alta a corrente, eu vou abaixar aqui, ó. Eu vou abaixar e vou deixar 0,70, vou arredondar. 0,70 amperes, a corrente nominal do motor. Tá? Aceitou? Agora, o próximo parâmetro é o P307. Que quer dizer potência nominal do motor. P307, foi muito, potência nominal do motor. Ele tá por default aqui a potência desse inversor, né? É 2,2 kW. Então, nesse momento aqui, eu vou ter que colocar a potência de acordo com a placa. E a placa aqui, ele diz que é 0,25 kW. Então, eu vou diminuir aqui, né? Alguma pergunta até agora, pessoal? Eu posso ligar mais de um motor em um inversor? Pode sim. O inversor de frequência, o que você precisa tomar cuidado é só com as potências dos motores, tá? Então, você pode ligar em paralelo, inclusive, eu fiz esse tipo de aplicação, Flávio, para motores de acionamento de ponte de esteira de rolos. Trabalhei numa empresa, na verdade eu fiz um comissionamento pela Siemens e numa empresa chamada Siderúrgica Tubarão, lá do Espírito Santo. Então lá a gente fez parametrização de inversor, a gente utilizou para cada inversor 2 motores. E assim, pessoal, todo o controle era muito importante, porque se você vai trabalhar com uma esteira de rolos, por exemplo, para você transportar lingotes de aço, por exemplo, você tem que ter um sincronismo muito correto, né? Muito eficaz o sincronismo a velocidade, frequência e torque do motor, para que não esteja desequilíbrio lá, né, nos rolos transportadores ali da matéria-prima lá do aço que a gente estava fazendo. Então, o que eles fizeram? Para isso, cada inversor de frequência, eles faziam um paralelo, e aí você conseguia partir 2 inversores dois motores no mesmo inversor. Beleza. Tá? Isso é muito comum, viu, Flávio? O pessoal faz isso aí nos equipamentos aí de campo, muito, tá? E aí você diminui o custo também, né? Porque aí você consegue dar eficiência aí no seu projeto. Olha, o que tem que se preocupar também é com a aplicação, né? Porque, por exemplo, você vai encontrar casos, por exemplo, que você tem que ter um controle absoluto em motores individualizados. Então, não adianta você também pensar que vai dar sempre para utilizar isso, né? Então,
Continuando aqui, pessoal, na parte do P307, né, que é a corrente nominal do motor, eu vou pular para P308, que é o fator de potência. O fator de potência do motor também está na placa, que é o cosseno de φ. Então, esse cosseno de φ dessa placa aqui é 0,65. Então, ó, P308, eu vou diminuir aqui, ó, o fator de potência. Tá, gente? Beleza. 0,65 P308. Rendimento nominal, P309. Já pulou aqui, né? Então, é que tem ajuste de comissionamento, mas não é necessário agora, tá? Não é necessário nesse momento. Então, agora, eu vou parametrizar a frequência nominal do nosso motor, que é o P310, tá? P310, olha, se vocês analisarem, ele já está em 60 Hz aqui, tá? Então, já está ajustado aqui a frequência nominal do motor. O próximo parâmetro é a velocidade, ou seja, rotações por minuto, P311. Então, ó, P311, velocidade nominal do motor. Olha só, pessoal, ele está com 1.710, tá bom? Então, a frequência dele aqui, ó, a rotação dele também está ok, ó, 1.710, tá? 1.710. De acordo com a placa dele aqui, tá, gente? Bom, esse motor aqui, ele é refrigeração forçada, então ele tem aqui um parâmetro P335. Nós vamos deixar ele em 0. Bom? Vamos lá. Pessoal, agora aqui, gente, já está quase terminando, tá? Ó, o P500 eu não vou ajustar nada. P640 é tipo de sobrecarga no motor, que eu vou deixar ele com um fator de sobrecarga 150%. Ele vai de 10% a 400%. Tá? Agora, esse parâmetro aqui, ó, preste bem atenção, pessoal. Esse parâmetro P700, tá? Ele é um parâmetro que seleciona a fonte de comando do nosso motor. Tá? O que significa fonte de comando do motor? Por exemplo, tá? Se eu quero partir o motor usando esse painel de operação, esse painel de operação vai ser a minha fonte de comando. Se eu quero fazer acionamento pelos bornes dele, através dos botões e chaves, então aí eu tenho que mudar o parâmetro P700 para borne, para terminal. Então não adianta eu pegar e simplesmente achar que o inversor ele vai partir do jeito que eu quero. Não. Então o que eu tenho que fazer, Flávio, Luan? Né? Quantos alunos nós temos aí? Temos uns 10 alunos? O Zaquiel, né? Tá aí. O Luan, o Lucas, né? Por exemplo, se eu quero partir o motor via bornes, por exemplo, via terminais. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, parâmetro em 2, tá? Só que eu não quero que seja no 2, eu quero que seja, por exemplo, pelo BOP, tá? Então, pelo BOP, gente, eu tenho que colocar ele no 1, né? Deixa eu confirmar aqui, tá? Parâmetro BOP. Exatamente. Então, o BOP aqui, vou colocar em 1. Beleza? Olha lá, aceitou. Pessoal, esse inversor agora, ele está programado para ser acionado pelos botõezinhos aqui. Certo?
Então, do contrário, se eu colocar em 2, é só pela fiação elétrica, pelos bornes, pelo um botão, pela uma chave, né? E assim por diante. Tá bom? Agora, pessoal, eu vou colocar mais para frente aqui, ó, porque esse parâmetro 1000 aí, ó, 1000, o parâmetro 1000, ele é muito importante. Por quê? O parâmetro 700, ele define a fonte de comando. E o P1000, ele define para vocês, pessoal, a referência de velocidade que o motor vai ter. Alguém poderia me dizer o que significa isso? O P1000, fonte de referência de velocidade, de set point. Ou seja, quem que vai dar para o inversor uma referência que ele tem que ir a 30 Hz, 60 Hz, 40 Hz, né? Tem que ter uma fonte, tem que ter algum controle. Então, eu posso, primeiramente, usar um controle via, por exemplo, bornes, pelas entradas analógicas, tá? Se vocês analisarem aqui, ó, por exemplo, eu vou descer aqui um pouco. Aqui, ó, tem um potenciômetro, tá vendo, gente? Ó. Então, eu posso aumentar ou diminuir a velocidade por aqui. Tá? Ou eu posso também, né, aumentar a velocidade por aqui, ó. Para cima e para baixo. Pelo BOP. Pelo BOP. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar as condições que ele dá aqui no manual. Só para você ter uma ideia aí, ó. O P1000 em 1, ele é pelo potenciômetro do BOP. O P1000 em 2, pelas réguas de Born, né? Das entradas analógicas. Então, eu posso usar, por exemplo, um potenciômetro. O 3 define algumas frequências fixas. Então, quando eu parametrizar a frequência fixa, se eu colocar o P1000 em 3, por exemplo, eu vou ter que ir lá nos parâmetros de frequência fixa, definir uma frequência fixa, aí ele vai partir e vai estabilizar na onde eu quero. Tá? Bom, o 4 é via comunicação serial, RS-232. O 5 pelas RS-485 dos bornes. E o 6, galera, o 6 aqui, ó, é pelo módulo Profibus, ou seja, quem vai dizer para o CLP a velocidade que ele tem que trabalhar, o motor, né, que o inversor tem que partir o motor, é o CLP. Tá? Então, gente, como a gente vai trabalhar hoje com o nosso painelzinho de operação, eu vou colocar em 1, tá? Beleza. Olha lá, ó. P1001. Vamos ver se acabou? Não, acho que não acabou ainda não. Falta pouco, hein, gente? Foi mais difícil vir aqui do que fazer o motor parametrizar. Ó, terminando aqui, pessoal, eu vou deixar aqui, ó, por exemplo, mais uns 5 ou 6 parâmetros aqui. P1080, ele define a frequência mínima e o P1082, a frequência máxima. Então, por exemplo, P1080, ele está em 0 Hz, frequência mínima, ele tem que manter essa frequência de 0 Hz. Tá? Poderia colocar uma frequência mínima, por exemplo, em 5 Hz. Eu não quero fazer isso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, P1080, 0 Hz. Ok. O P1082, olha a frequência máxima dele, ó, 60 Hz. A frequência do motor, tá? P1120 é rampa de aceleração. O que significa isso, professor? É quanto tempo que ele vai ter, né, no caso, quando eu ligar o inversor para ele chegar à velocidade máxima, à frequência máxima. Ele está com 10 segundos aqui. Mas como eu estou ajustando manualmente essa frequência, tanto faz como fez. Porque
A rampa de aceleração seria para quando você tivesse, por exemplo, utilizando aquele parâmetro P1003, que é frequência fixa, né? Não nos importa, mas aqui ele está em 10 segundos, tá? 10 segundos. P1021, ele vai ser rampa de desaceleração, tá? Vou deixar ele em 5 segundos aqui. Rampa de desaceleração. E aí ele pula para o 1135, que é de off 3. Bom? Off 3, na verdade, a gente vai aprender quando a gente trabalhar com entradas digitais. O que é rampa de off 3? P1300 é o modo de controle. O que é modo de controle? É VF, tá? Se é controle VF, deixa eu dar só uma olhadinha aqui no manual. P1000, deixa eu ver aqui. P1000, esse parâmetro aqui é o que mesmo? P1300. P1300. Controle. Tipo de controle, modo de controle. É VF com característica linear, VF com característica FCC, VF com curva parabólica. Então, aqui é o modo de controle. Por exemplo, se você for trabalhar com bomba, você tem uma característica da bomba. Tem que manter o torque constante, não pode diminuir a frequência. Então, por exemplo, para cada aplicação, você tem que ter um modo de controle. Eu vou deixar aqui ele em 0, porque eu vou usar ele com característica linear mesmo, tá? Curva característica linear. Bom, finalmente, deixa eu ver aqui, 1500. Deixa eu ver aqui, 1500 é selecionar o torque. Eu não vou ajustar o torque, vou deixar o torque fixo. Não ter nada que controle o torque dele, eu vou deixar ele em 0. Vamos lá. 1910. Selecione os dados do motor, tá? Então eu vou colocar ele em 1, tá? Para ele identificar tudo que eu fiz até agora. E para finalizar, pessoal, ó, se ele deu um alarme aqui, vou deixar em 0. Vou deixar em 0 aqui que ele deu um alarme. Ó, pessoal, eu vou para o 3900, que é o parâmetro que seleciona o final, tá? Do meu comissionamento. Tá? Então aqui, pessoal, eu vou deixar ele em 0 mesmo, porque eu estou finalizando, né, os meus parâmetros. Ó, feito isso, o que eu vou fazer? O motor já está pronto para operar. Tá? Eu vou até tirar aqui a iluminação, só um minuto. Vamos ver como é que está aqui a imagem, pessoal. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Deixa eu tirar o computador aqui do lado. Por quê, pessoal? A partir do momento que eu parametrizei o motor, eu vou voltar aqui, ó, no parâmetro 0, tá? Parâmetro 0. E vou tentar ligar o motor, ó. Por que eu não estou ligando, pessoal? Eu coloquei em 0, e aqui eu estou vendo a frequência, mas eu não estou aumentando. Por quê? Porque eu tenho que voltar ao P10, né, em 0. E ele está em 1. Beleza. Né? Agora sim. Agora a gente já está rodando o motor. Vou aumentando a frequência aqui, pessoal. Eu vou deixar ele com 30 Hz.
Estou indo aqui no potenciômetro do operador. Ó. Olha só que interessante o inversor, né, gente? Então, aqui, ó, eu quero deixar ele com 30 Hz. 30 Hz. Eu percebo aqui a velocidade, né, gente? Ó, 30 Hz. E aí eu vou aumentando essa frequência. Ó. Pronto. Deixei ele com 60 Hz. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, a velocidade, né? Então, pessoal, isso que a gente acabou de fazer aqui é uma partida básica do inversor, utilizando o painelzinho de operação. Olha só que barato. Vocês podem perceber que agora ele está 60 Hz no sentido horário. Se eu clicar aqui nessa setinha aqui, ó, ele vai inverter a rotação, ó, automaticamente. Agora ele está rodando no sentido anti-horário. Tudo bem, pessoal? Beleza. O que vocês acharam aqui? Tem alguma dúvida, pessoal, sobre os parâmetros, sobre os ajustes, tá? Eu vou explicar o que é parâmetro indexado, tá? Aqui eu vou desligar, ó. Desliguei o motor. Tá? Vou ligar novamente. Uma coisa interessante, pessoal, que o motor, mesmo partindo numa frequência bem baixa, ó, com torque constante, eu não consigo parar o eixo do motor, ó. Tá? Ele mantém a força, né? Ele mantém, né, a potência do motor, o torque dele constante, ó. Mesmo com baixa velocidade, ó. Eu vou colocar em 5 Hz aqui. É claro que em 3 Hz não tem nem como. Não dá. Ó. Em 3 Hz eu já consigo parar, mas eu estou sentindo que o inversor está mandando potência para ele. Tá? Gente, parte de inversor de frequência, vocês vão encontrar vários modelos, vários fabricantes, vários tipos, mas no geral todos eles vão ter que funcionar da mesma lógica, com parâmetros do motor, parâmetros para você selecionar a fonte de comando, tá? Parâmetro para você selecionar a frequência, que a gente chama de set point. Parâmetro para você variar como que você vai comandar isso por PLC, por exemplo, o CLP, ou como o CLP vai enviar um sinal. Então, o inversor de frequência, ele tem que receber esse dado, e aí dentro do inversor vai ter um parâmetro que vai receber essa informação, que normalmente é por bit, né? Então, esse bit, quando ele é acionado pelo CLP, o inversor de frequência sabe que esse bit é para ele acionar o motor. Ou esse bit é para desligar o motor, ou para aumentar a frequência, ou para diminuir a frequência, né? De certa forma, o inversor de frequência trabalha desse jeito, tá? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? Espero tentar ajudar vocês. Eu vim de Pirituba para cá e tive um trânsito no caminho aí para chegar aqui, mas como a gente conseguiu parametrizar o inversor, eu já fico mais tranquilo, porque eu não sabia como é que estava aqui a escola, mas está tudo em pé, está tudo ok, a escola ainda está de pé aqui, nada aconteceu, só está parada, né? Não tem ninguém aqui, só os seguranças lá na porta, tá bom? Eu ia falar para vocês sobre parâmetro de indexado, tá? Os I e N que vocês viram aqui
são subparâmetros, tá? Então, por exemplo, a Siemens desenvolveu o primeiro parâmetro da linha principal é o IN00. Os subparâmetros, que são parâmetros dos parâmetros, é o IN01 e o IN02. Né? IN02. Bom, significa, pessoal, que eu posso trabalhar com 3 camadas de parâmetro. Por quê? Porque, às vezes, pessoal, vocês vão ter algumas aplicações onde o inversor precisa trabalhar de 2 modos. O inversor pode trabalhar tanto na parte manual, que é pelo operador ou por um botão, uma chave lá no painel elétrico, como ele pode trabalhar via remoto também. A gente chama comando remoto. Comando remoto significa que eu não estou no local, mas eu estou comandando o motor via IHM ou via sistema supervisório, por exemplo. Então, eu preciso de outra forma de comandar esse motor. Então, o que eu faço? Por exemplo, o índice 0, por exemplo, eu posso trabalhar com todos os parâmetros da forma local. Tá? Então, todos os parâmetros, inclusive do motor, vocês viram lá que a partir do P304, do P300, já começou a aparecer o IN00. Então, significa que, nesse momento, tudo que eu fizer no motor vai estar no modo local, pelo painel elétrico. Tá? A partir do momento que eu coloco uma seleção para acessar, por exemplo, o indexado IN01, eu posso parametrizar essa segunda camada aqui do IN01 como remoto. E aí, por exemplo, o P700 lá, que foi o comando, fonte de comando do inversor, pode ser, por exemplo, CLP. Pode ser, por exemplo, uma IHM. Então, aí eu consigo parametrizar aqui como sendo CLP, né? Ou remoto. Então, vocês vão ver, por exemplo, lá na prática, que os engenheiros de projeto, né, por exemplo, os engenheiros de aplicação, eles vão colocar uma chave local remoto. Se eu coloco em local, eu estou mudando aqui a condição desse parâmetro para local. Então, aí o inversor de frequência só vai trabalhar com os botões das chaves ou potenciômetro. Certo? A partir do momento que eu coloco em remoto, aí quem vai controlar esse motor, quem vai controlar esse inversor vai ser o nosso CLP. Então, aí por isso que eu falo, o inversor de frequência, ele não é só essa caixinha preta aqui. Ele tem uma inteligência, ele tem um software embarcado nele, ele tem um processador. Então, significa que quando ele tiver que funcionar, você vai ter que fazer uma aplicação, estudar qual que é o melhor parâmetro que você vai utilizar. Para isso, você tem um manual. Então, você pega o manual e vai verificando quais são os ajustes necessários para aquela determinada aplicação, da minha automação. Então, aí você vai usar de acordo com a sua necessidade. Acho que o mais importante é isso para frisar para vocês hoje. E aí eu quero agradecer mais uma vez, tenham uma boa noite. Eu vou tentar gravar essa reunião aqui, muita gente não está conseguindo assistir, mas obrigado aí a todos aí, tá bom? Zaquiel, tá? Obrigado, Flávio. Beleza, obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado, Raimundo. Lucas. Boa noite. Obrigado a você, professor. Boa noite. Um abraço aí. Obrigado pela aula, professor. Valeu, eu que agradeço. Valeu, tchau, tchau. Falou. Um abraço aí.